Sejam bem-vindos a essa aula que você vai aprender a teoria sobre outra medida de dispersão, que é a variância. E logo na sequência nós vamos trabalhar com o desvio padrão e também com o coeficiente de variação. E essa é uma medida, conforme o próprio nome indica, para você verificar o quanto os dados estão variando. Vamos considerar novamente esse exemplo com somente esses 9 registros para nós fazermos os cálculos manuais passo a passo. Temos primeiramente essa fórmula que você já conhece, somatório de xi divididos por n, que é a fórmula da média aritmética. Quer dizer que para você calcular a variância, o primeiro passo é fazer o cálculo da média aritmética simples, que você faz o somatório de todos os valores e divide pela quantidade. E temos o resultado igual a 153, que é o somatório dividido pela quantidade de registros. Essa é a média aritmética simples. Tendo a média aritmética, nós vamos precisar agora calcular o que nós chamamos do desvio entre cada um desses elementos e a média. Quer dizer que você vai comparar esse registro, 150 centímetros, com esse valor de 153, que é a média. Depois você faz o comparativo do 151 com a média, do 152 com a média e assim por diante. Você pode notar a fórmula da variância, que é representada por esse símbolo, que é a letra sigma. Note que nós temos essa parte que é o xi, que é cada um desses valores da base de dados, menos o x barra. O x barra é o cálculo da média. E você leva ao quadrado, faz o somatório e divide por n, que é a quantidade de elementos na base de dados, que nesse caso é igual a 9. E essa parte da fórmula do xi menos o x barra, o valor real menos o valor da média, é chamado de desvio. Quer dizer que você vai verificar quanto que um dado é diferente do outro. É bem fácil de você fazer esse cálculo. Por exemplo, do 150 até o 153, o desvio é de 3 unidades ou 3 centímetros, considerando esses dados como sendo a altura das pessoas. Com relação ao 151, a diferença do 151 até o 153 é igual a 2, do 152 até o 153 é igual a 1, 152 com o 153 é igual a 1, 153 e 153, não há desvio, é igual a 0. 154 até 153 é igual a 1. E aqui nós temos 155 3 vezes, o desvio é igual a 2, pois nós temos 2 centímetros entre 155 e 153. Esse é o primeiro passo que você deve fazer, essa subtração da fórmula da variância. Logo na sequência, nós precisamos elevar ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, 2 ao quadrado, 1 ao quadrado e assim por diante. E note que nós temos esse símbolo da soma, quer dizer que nós somamos todos esses valores. Por isso que nós temos o mais após cada um desses valores. E nós elevamos um número ao quadrado para você aumentar a diferença para os valores que têm um desvio maior. Por exemplo, vamos supor que nessa bolinha nós temos a média, e aqui você tem um valor que está mais próximo da média e um valor que está mais distante da média. Quando você eleva ao quadrado, você aumenta essas diferenças. Você verifica o quão longe os valores estão do valor esperado, aqui entre aspas, ou da média. Por exemplo, nós temos o 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é igual a 4. Note que nós temos um valor pequeno. E quando você eleva 10 ao quadrado, nós temos um valor muito maior do que o 4, que é igual a 100. Nós podemos representar por essa primeira bolinha o número 4, quer dizer que nós temos um desvio pequeno
quando nós elevamos ao quadrado, ele de certa forma continua com um valor pequeno. Porém, quando nós temos um desvio maior, por exemplo, a diferença da média entre o valor da base de dados, nesse caso, vamos supor que seja 10 centímetros, a média é 153 e você tem uma pessoa com, por exemplo, 143 centímetros ou 163 centímetros, já existe uma variação maior entre esses dados. Entre o 2 e o 10, existe uma diferença de somente 8 unidades. Porém, quando nós elevamos ao quadrado, nós já temos uma diferença de 96 unidades entre o 100 e o número 4, que pode ser representado nessa imagem. Quanto maior o valor do desvio, mais afastado ele está do valor da média. Que é dessa forma que você pode fazer o cálculo da variância dos dados. Aplicando o restante da fórmula, nós vamos fazer o quadrado. 3 vezes 3 é 9, 2 vezes 2 é 4, e assim por diante para cada um dos elementos. Somando todos eles, temos o valor igual a 28. Dividindo 28 por 9, que é a quantidade de elementos na base de dados, temos o valor de variância igual a 3,11. Quanto maior esse valor, mais os dados estão variando em relação à média. Por exemplo, nós temos a média nesse laranjado. Se você tiver uma variância muito alta, quer dizer que os dados em geral estão bem afastados da média. Se você tiver uma variância muito baixa, quer dizer que os dados estão próximos da média. E você pode utilizar esse valor da variância para você tomar algum tipo de decisão. Vamos supor que você quer escolher um determinado investimento financeiro. Você pode calcular a variância desse investimento e se esse valor for muito alto, pode ser um indicativo de que é um investimento com um risco um pouco maior. Vamos supor que seja uma ação de uma determinada empresa. Se a variância do preço da ação for muito alta em relação à média, quer dizer que essa ação ela possui muitos altos e baixos. Vamos supor que ela vale R$50, ora ela é 70, ora ela cai para 30, ora ela fica perto de 55. A variação ou a variância desses valores é muito alto. Pode ser uma ação que talvez você vai ganhar bastante dinheiro, porém também pode ser uma ação que você possa perder muito dinheiro. Se você tiver uma outra ação que a variância é pequena, eles estão mais próximos da média, conforme essa imagem, esse registro azul, quer dizer que o preço da ação não varia tanto. Vamos supor que o valor é R$50 de cada uma das ações, ora é 52, 51, 48, 49, os valores estão muito próximos. Você pode considerar talvez como sendo uma ação mais consistente. Não há muita subida, mas também não há muita queda no preço da ação. Você pode usar esse valor da variância para você tomar a decisão em qual empresa você vai investir, ou aqueles questionários que as corretoras elas possuem para verificar o perfil do investidor. Se for um investidor com um perfil de maior risco, ele tem a tendência a selecionar ações com uma variância maior. Se for uma pessoa mais conservadora, vai escolher ações com uma variância menor. Com isso, fechamos essa aula básica, que você entendeu, por enquanto, somente esse conceito da variância, e na próxima aula nós vamos fazer a implementação. Obrigado e até lá!